Excellent. Wow. All right. Let's use our imagination for a minute. Vamos usar nossa imaginação por minuto. Let's pretend it's about 52, 53 AD. Vamos imaginar que, vamos fingir que estamos em 52, 53 depois de Cristo. We live in Rome, Nós vivemos em Roma and we're part of a small new group e nós somos parte de pequeno novo grupo that are called the Way. que é chamado o Caminho. Some people even refer to us in a derogatory word. They call us Christians. E algumas pessoas nos referem a nós como os cristãos. And we live in Rome. It's a city of about 1 million people. Nós vivemos em Roma, que é uma cidade de mais ou menos 1 milhão de habitantes. And there's several hundred of us scattered throughout the city. E temos centenas de nós, né, espalhados pela cidade. Maybe there's 10 groups this size. Mais ou menos uns 10 grupos, imaginamos que desse tamanho. Maybe 20, 25, 30 people that meet in a home. Então 20, 25, 30 pessoas que se encontram em uma casa. Né? And you've heard that the Apostle Paul has sent a letter for us to read. E vocês ouviram que o apóstolo Paulo mandou uma carta para que nós lêssemos. Now we've never met Paul because he's never been to Rome. E nós nunca conhecemos Paulo porque ele nunca visitou Roma. But even though there's no internet, even though there's no TV, Mas mesmo que não haja internet ou TV, we've all heard of Paul. nós todos já ouvimos de Paulo. His reputation has traveled throughout the world. Sua reputação viajou pelo mundo. And he sent a letter to our church to encourage us. E ele mandou uma carta para a nossa igreja para nos encorajar. And it's been passed around to all the other small groups of Christians. E foi passada por todos os outros grupos pequenos de cristãos. But tonight, Mas essa noite it's here. está aqui. Tonight, we get to read the letter and see what Paul has to say to us. Essa noite nós vamos ler a carta e ver o que Paulo tem a dizer a nós. And what a great time for a letter. E que ótimo momento para uma carta. Being a Christian in Rome could be very difficult. Ser cristão em Roma pode ser muito difícil. There were periods of persecution Havia períodos de perseguição, when Caesar would send out his soldiers and they would come bursting into our house. quando César mandava os soldados e eles vinham entrando na nossa casa para nos pegar. And they would gather us up and take us to prison. E pegavam-nos e nos levavam à prisão. And maybe in 1 week or maybe in 2 weeks, E às vezes em uma semana ou 2 semanas, we would be entertainment in the Colosseum. nós seríamos entretenimento no Coliseu. They might have us fight wild animals. Eles colocavam a gente para lutar com animais selvagens. They might throw us out and have the gladiators kill us. Eles podem nos jogar para que os gladiadores nos matem. I mean, we know people. We know people in our group that have been kidnapped and arrested and killed in the Colosseum. E nós conhecemos pessoas no nosso próprio grupo que foram sequestradas e foram mortas no Coliseu. Being a Christian in the Roman Empire is tough. Ser cristão no Império Romano é difícil. But now Paul's written us a letter, so let's see what he's got to say. Mas agora Paulo nos enviou uma carta e vamos ver o que ele tem a dizer. Would you read chapter 1, Romans 1, and verses 1 to 4? Ok. Então, versos 1 ao 4. Eu, Paulo, servo de Cristo Jesus, escrevo esta carta. Deus me chamou e me separou para ser seu apóstolo, a fim de que eu anuncie a boa notícia do Evangelho de Deus. Há muito tempo essa boa notícia foi prometida por Deus, por meio dos seus profetas e escrita nas Escrituras Sagradas. Ela fala a respeito do Filho de Deus, e o nosso Senhor Jesus Cristo, o qual, como ser humano, foi descendente do rei Davi. E, quanto à sua santidade divina, a sua ressurreição provou com grande poder que ele é Filho de Deus. You know, it's interesting in that very first sentence, Paul tells us, he says, I'm a slave of Christ Jesus. É interessante como no primeiro versículo ele fala que ele é o servo de Cristo Jesus. You know, Rome was around 1 million people, Então Roma tinha mais ou menos 1 milhão de pessoas, but most experts think that at least half of those 1 million people mas a maioria dos especialistas
acham que pelo menos metade daquelas pessoas, 500,000 of those people 500.000 pessoas, were probably slaves. provavelmente eram escravos. The slave population was very large. A população de escravos era muito grande. The slave population was what kept the economy in Rome going. A população de escravos é o que mantinha a economia rodando. They provided the labor. Eles tinham o trabalho, né? Providenciavam o trabalho. And one of the things we see in all of the New Testament churches that Paul writes to E uma das coisas que a gente vê em todas as igrejas no Novo Testamento is slaves were part of the congregation. que escravos eram parte da congregação. Maybe they belonged to the house where the church met. Talvez eles pertenciam à casa onde a igreja se encontrava. But isn't it interesting that right at the very beginning, Paul identifies himself as a slave? Mas não é interessante que logo no começo Paulo se identifica como um servo, um escravo de Jesus. Whenever Paul was writing a letter, he would always say something about the slaves. Toda vez que Paulo escrevia uma carta, ele sempre dizia alguma coisa a respeito dos escravos. Because he understood they were just as much a part of the church as the richest person in the church. Porque ele entendia que eles eram tão parte da igreja quanto as pessoas mais ricas. So as we're sitting here in our living room listening to Paul's letter, Então nós estamos aqui na nossa sala de estar, lendo a carta de Paulo. probably a half or quarter of us are slaves. Provavelmente metade ou um quarto de nós somos escravos. So Paul immediately identifies with us. Então Paulo imediatamente se identifica com nós. And then Paul goes on to say some things that are actually very revolutionary. Então Paulo começa a dizer algumas coisas que são verdadeiramente revolucionárias. He talks about the good news about God's Son. Ele fala sobre as boas novas, sobre o Filho de Jesus, de Deus. Now today, when we hear the message about God's Son, we immediately think of Jesus. Então hoje em dia, quando a gente pensa na figura do Filho de Deus, a gente imediatamente pensa em Jesus. If we were raised in church, Se nós fomos criados na igreja, if we had any relationship at all with the church, se nós tivermos algum tipo de relacionamento com a igreja, we've heard of God's Son. nós já ouvimos falar do Filho de Deus. It's Jesus. É Jesus. For God so loved the world that he gave his Son. Que Deus amava tanto o mundo que ele deu a nós o Filho dele. But for the Romans, Mas para os romanos, this was a little bit new. isso era uma novidade. Because the Son of God, Porque o Filho de Deus, for the Romans, para os romanos, was Caesar. era César. Caesar was the Son of God. César era o Filho de Deus. In fact, you find coins from this era Então, na verdade, você acha moedas dessa era in which the Caesar referred to himself as the divine Son of God. nas quais, né, César se referia a ele mesmo como o Filho divino de Deus. And so Paul immediately starts off by saying, Então, Paulo começa imediatamente ao dizer the Son of God que o Filho de Deus is really named Jesus. é Jesus, It's not Caesar. não César. How revolutionary would this be? Quão revolucionário que isso é. This letter right now would be enough to get these guys all beheaded or crucified. Essa carta agora seria o suficiente para que matassem todos eles. Because one of the things about the Roman Empire, Porque uma das coisas, né, a respeito do Império Romano, there could only be one Caesar. que só pode ter um César, There could only be one Lord. lorde, There could only be one king. rei. And in the Romans' mind, it was Caesar. E na ideia dos romanos, na cabeça dos romanos, esse rei era César. But the Christians had come to know that there was really a Lord who was above Caesar. Mas aí os cristãos vieram, né, e ficaram sabendo que existia um lorde, um senhor acima de César. There was a king who was higher than Caesar. Rei acima de César. And you know, this is good for us today in 2015 to E remember. isso é bom pra gente hoje, em 2015, de lembrar também, né? You know, there's a lot of political conflict in the U.S. right now. Há muitos conflitos políticos nos Estados Unidos agora. You know, I read the news and I know there's some in Brazil too. Eu leio as notícias e eu sei que também temos conflitos políticos no Brasil. But you know what we all have to remember Mas nós todos temos que lembrar is Jesus is Lord over President Dilma. que Jesus é Lorde acima de presidente Dilma, He's Lord over President Obama, acima do presidente Obama, Putin, Putin, Netanyahu, Netanyahu,
any world leader you can think of, Okay. Jesus is Lord. Qualquer líder mundial que você pode pensar, Jesus é acima deles. And we always, as Christians, we have to remember that our allegiance E como cristãos, nós temos que lembrar que nossa fidelidade is first and foremost to God's kingdom. é primeiro para o reino de Deus. There's nothing wrong with being involved in politics. Tem nada de errado de estar envolvido em política. It's good to vote. É muito bom votar, It's good to be informed. é bom estar informado, But first and foremost, mas primeiro e a prioridade é for Christians, our loyalty is to Jesus and His kingdom. para cristãos, né, a nossa lealdade é para Jesus e seu reino. And so Paul reminds the Romans of that. E Paulo lembra os romanos disso. You know, one of the things that they did in Rome, Uma das coisas que eles faziam em Roma, and this actually got a lot of Christians arrested, e isso fazia que muitos cristãos fossem presos. if you went into a government building, Se você entrava num edifício governamental, maybe you were going to go pay your taxes. você ia pagar seus impostos, digamos. Maybe you're going to go get your driver's license renewed so you can keep driving your Você ia chariot. renovar sua carteira de motorista para você andar com sua carruagem. But when you went into the government building, Quando você entrava no prédio, they had a little fire and a little altar set up. eles tinham um pequeno altar com um pequeno fogaréu. And as you walked in, you had to take a pinch of incense and throw it in the fire. Quando você entrava, você tinha que pegar um pouco de incenso e jogar no fogo. And you had to say, Hail Caesar. E você tinha que dizer, Ave César. Every government building. Todos os prédios do governo. Kind of would be tough if you're a Christian, wouldn't it? Seria meio difícil você é cristão, né? So Paul's reminding them, Então Paulo está lembrando eles Rome is a powerful government, que Roma é um governo poderoso, but Jesus is Lord. mas Jesus é o Lorde. And you know, as those Christians were meeting in that living room, E os cristãos estavam se reunindo naquela sala de estar. I wonder what they would have thought Eu imagino o que eles pensaram nisso. if one of us were able to go back in time Se de nós pudesse voltar no tempo and tell them, e dizer a eles, hey, listen, in just a few hundred years, the Roman Empire is going to be no more. escute, em alguns anos o Império Romano não existirá mais. But there's going to be millions, maybe even billions of Christians throughout the world. Mas haverá milhões e até bilhões de cristãos pelo mundo. And Rome is going to be the center of the church. E Roma será o centro da igreja. In fact, if you go around Rome in 2,000 years, you guys are going to see crosses on all the churches. Na verdade, se vocês forem para Roma em cerca de 2000 anos, vocês vão ver cruzes por todas as igrejas. They'd have probably laughed at you. Eles provavelmente teriam rido com você. They would have probably said, no, you're crazy. Rome's going to be around forever. Eles provavelmente teriam dito que Roma estaria para sempre lá. No, Jesus is Lord, Jesus é o Lorde and His kingdom is going to last forever. e o seu reino vai durar para sempre. That's the only kingdom that's going to last É forever. o único reino que vai durar para sempre. All right? Now, let's jump ahead just a little bit. Vamos And pular pouquinho. would you read verses 8 and 9? Vamos ler, Actually, read 8 through 12. vamos ler do 8 ao 12, tá? Versículos 8 ao 12. Em primeiro lugar, por meio de Jesus Cristo, dou graças ao meu Deus por todos vocês, pois no mundo inteiro se ouve falar a respeito da fé que vocês têm. Eu sirvo a Deus com todo o meu coração, anunciando a boa notícia a respeito do seu Filho. Deus é testemunha de que digo a verdade. Ele sabe que eu sempre lembro de vocês e oro por vocês. E peço a Deus que, se for da sua vontade, Ele faça com que agora eu possa ir visitá-los, pois eu quero muito vê-los, a fim de repartir bênçãos espirituais com vocês para fortalecê-los, quer dizer, para que nos animemos uns aos outros por meio da fé que vocês e eu temos. You know, when Paul wrote the book of Romans, the letter to the Romans, Quando Paulo escreveu o livro dos Romanos, this was at the very height of his apostolic ministry. ele estava no auge do seu ministério apostólico. He actually wrote the letter from Corinth. He was in the city of Corinth. Ele estava em Coríntio, ele escreveu a carta de lá,
And he's writing, thinking ahead, saying, man, I've got to go visit Rome. E ele está escrevendo, pensando lá na frente, já que ele tem que